medir a inflação? Então, eu já falei para vocês que indicadores de inflação são os índices. Então, como é que esses índices são calculados? Tá? Existem várias instituições de pesquisas que calculam índices. O IBGE é a principal, oficial. A FIPE, a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, que é uma fundação ligada ao Departamento de Economia, calcula o índice de custo de vida da cidade de São Paulo. FGV calcula vários índices, né? Mas como é que eles são calculados? Então, o índice de inflação, na verdade, ele vai avaliar como que o nível geral de preços varia de um período para o outro, né? Então, se o IPCA em 2015 foi de 10,37%, isso significa que a média dos preços da economia aumentou, em média, 10,37% em 2015 em relação a 2014. Então, o indicador de inflação ele vai depender, né, de que se estime a média dos preços da economia em cada período. Como é que a gente faz isso? Média aritmética simples? Não, nós vamos ter que fazer uma média ponderada, porque cada item, né, cada bem que vai compor, né, esse índice tem a sua relevância dentro por exemplo, do orçamento das famílias, né? O arroz e feijão tem um peso, a carne pode ter um peso maior, dependendo da classe de renda. Se for classe alta, a carne vai ter um peso maior, se for classe baixa, talvez um peso menor. Então, quando vai se calcular os índices, você tem que saber quanto que cada bem pesa. Quando a gente está falando do índice de custo de vida, né, quando cada bem pesa no orçamento das famílias. Então, o IPCA, né, considera bens e serviços de consumo e o peso médio que cada um desses itens possui no orçamento dos consumidores, como eu havia falado. Como é que a gente descobre qual é o peso de cada bem? Existem as pesquisas de orçamentos familiares. Vocês já devem ter ouvido falar. O IBGE, ao longo do tempo, já fez várias pesquisas de orçamentos familiares. As duas últimas aconteceram em 2002, 2003 e 2008, 2009. E através dessas pesquisas, que são o quê? Talvez vocês já tenham recebido algum entrevistador do IBGE. Ele vai lá com um questionário enorme e ele quer saber tudo que você comprou, quanto você comprou de cada coisa e quanto você pagou por aquilo que você comprou. A sua família comprou. Essas pesquisas, o ideal é que elas sejam feitas de 10 em 10 anos. Então, vejam que as duas últimas fugiram dessa regra. 2002, 2003, 2008, 2009. Né? Mas a média, né, no mundo se faz as pesquisas de orçamentos familiares mais ou menos de 10 em 10 anos. Aqui eu trouxe para vocês qual era a estrutura de pesos para grandes grupos, né? Na verdade, não são esses pesos que são usados, é o peso do arroz, o peso do feijão, o peso do sapato, o peso do plano de saúde, né? Mas em termos de grandes itens, né? A alimentação e bebidas, o peso que era utilizado até 31/12/2011 nos índices do IBGE, né? Era de 23%. Ou seja, em média, as famílias brasileiras gastavam, né? Mas gastam, né? 23% do seu orçamento com alimentação e bebidas.
A partir de 1º de janeiro de 2012, houve uma mudança, até em função da última POF, 2008-2009. Vejam que demora, né, de 2008 a 2009, só em 2012 essa POF passou a ser, gerar os pesos, porque é uma pesquisa muito complexa, muito grande, sujeita a vários erros de pesquisa que tem que ser analisados, controlados, expurgados, arrumados. A mudança, né, até 2011 e a partir de 2012 não foi muito grande em termos de alimentação. Mas o peso dos gastos com transportes saiu de 18,69% para 20%, da habitação de 13% para 14,5%, saúde 10% para 11%, despesas pessoais caiu, comunicação praticamente ficou constante, vestuário ficou constante, comunicação caiu um pouco, artigos de residência aumentou um pouco e educação caiu bastante. Então, como é que se determina os pesos, né? Então, é aquilo que eu já estava falando. A população objetivo do IPCA abrange famílias com rendimentos mensais compreendidos entre 1 e 40 salários mínimos, qualquer que seja a fonte de rendimentos e residentes nas áreas urbanas das regiões. Então, lembra que eu falei no começo? Cada um de nós tem uma inflação. Mas o indicador oficial da inflação brasileira, por exemplo, não leva em conta a inflação das pessoas que vivem nas regiões rurais. Ó, é só áreas urbanas. Não leva em conta a inflação das famílias que ganham mais de 40 salários mínimos. Não são muitas, mas são. Então, é uma média representativa destes grupos. Alguns estão fora. O índice ele é calculado todo mês. Portanto, isso implica uma coleta de preços ao longo de cada mês. Essa coleta mensal de preços, então, ela é feita em estabelecimentos comerciais, prestação de serviços, concessionária de serviços públicos e domicílios. E se vai nos domicílios justamente para o levantamento do aluguel e do condomínio. São questões da metodologia do IBGE. A FIPE, que calcula para São Paulo, ela tem uma metodologia que é parecida, mas pode diferir em determinados aspectos. Por exemplo, a FIPE calcula o índice de custo de vida para a cidade de São Paulo. Se eu não estou enganada, o intervalo de renda também é esse aí, de 1 a 40 salários mínimos.